Como sempre, é difícil nós, no mundo que nós vivemos, falarmos uns dos outros de tal maneira que a reputação do irmão e a utilidade, o serviço dele seja manifestado ou avançado naquilo que ele foi chamado para fazer. Muitas vezes a maneira como nós tratamos ou falamos uns dos outros, ela serve muito mais para impedir que o indivíduo cumpra a sua vocação e o seu chamado naquilo que Deus o chamou, ou destruindo a reputação ou desqualificando naquilo que Deus o chamou para fazer. O apóstolo Paulo, nesse texto particularmente, ele vai nos mostrar na prática como ele se dirige à igreja com referência aos outros pastores, Timóteo e, no caso específico, no último momento, Apolo. E lembre-se que Apolo, irmãos, é parte daquele grupo, não ele pessoalmente, mas alguns irmãos da igreja de Corinto o colocaram como cabeça de um movimento. Um diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Cefas, outro de Cristo, e ele, então, vai retornar a Corinto, a cidade de Corinto, e há uma dificuldade no seu coração, e ele tem algum desejo de não ir. Naquele momento, Paulo diz, ele não quer ir agora. E Paulo, de modo contrário ao que você poderia esperar, porque não é que uma disputa, não é partidarismo, ele vai zelar pela reputação de Apolo, ele vai dizer no tempo oportuno, talvez quando aquilo que foi ensinado, e com a ida de Timóteo, que é a primeira pessoa citada, quando ele cumprir o trabalho dele, talvez a igreja esteja mais unida, e quem sabe ele será de maior valor no outro momento na igreja. Paulo zela pela utilidade de cada um desses irmãos no corpo de Cristo. E ele faz isso como, irmãos? Primeiro, ele recomenda a Timóteo à igreja, né? Em algumas questões bem particulares, ele recomenda de fato Timóteo à igreja, no primeiro momento. Ele diz assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Ora, Paulo está dizendo, irmãos, cuidado, não nutram ressentimento, não permita que isso se manifeste no coração de vocês. E lembre-se, Timóteo está indo, e ele vai dizer lá embaixo, para fazer o mesmo trabalho que eu fiz e que continuo fazendo no vosso meio. O receio é que ele não chegue na igreja e encontre uma igreja ressentida, porque talvez o grupo que Paulo era conhecido como, uns dizem que pertence a mim, vão dizer, olha, Timóteo representa Paulo, então um outro grupo vai ter dificuldade em ouvi-lo. Dificuldade em ouvi-lo. Então a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção nisso, preste atenção no detalhe, ele diz à igreja, que ele não esteja no meio da igreja com temor, que ele não esteja com receio. Não faça que ele esteja no meio da igreja com receio ou com temor. Ele foi enviado pelo apóstolo Paulo para quê? Para corrigir os abusos que havia no meio da igreja, muitos deles. Ele não foi enviado apenas para dirigir, irmãos, mas para acusar, censurar e reprovar os pecados da igreja, de todos aqueles que eram culpados. Ele foi enviado para continuar o ministério. Havia, como nós já falamos anteriormente, muitas facções no meio da igreja.
muitas lutas no meio da igreja, muita briga no meio da igreja. Alguns que, como nós já falamos, aí as brigas se manifestavam e as divisões de várias maneiras. Primeiro, dizendo quem era o líder de cada grupo, depois dizendo, ora, nós vamos enviar ou colocar a causa entre irmãos na justiça comum. Outros vão se divorciar, outros vão, de maneira tão intrigante, não se preocupar com o irmão mais fraco, não tendo cuidado com a alma do mais fraco. A divisão se estabelece de tal maneira na igreja que Timóteo precisa chegar ali sem medo, sem receio, porque tem tanta coisa para tratar, que a primeira coisa que Paulo pede à igreja, que ele não esteja no vosso meio com receio, com temor. Não permitam isso, não é? E o que era o grande pecado da igreja de Corinto era a soberba, e nós já vimos isso em muitos momentos. E alguém de coração soberbo, como é que você sabe que eles eram soberbos? Pelos dons. Quais eram os dons que eles mais gostavam? Dos dons de língua, que eram os dons que tinham maiores demonstrações, e era por isso que eles mais destacavam esses dons. Mas isso revela que eles eram soberbos. Mas como eram soberbos também, quando eles, preocupados com gloriosos dons, eles esqueciam da pureza da igreja. Paulo disse, ora, há um jovem no vosso meio que se deita com a madrasta e vocês não fazem nada. Paulo usa essa expressão, é grande a vossa jactância, e vocês ficam se orgulhando de tanta coisa, quando o pecado domina a igreja. E todo indivíduo que tem um espírito soberbo tem dificuldade em ser reprovado ou repreendido. Então Paulo diz, irmãos, cuidado para que Timóteo não esteja no vosso meio com medo ou com receio. Escutem o que ele tem para lhes dizer. Escutem o que ele tem para lhes dizer. Timóteo era um jovem pastor, e nós já sabemos disso até pelas cartas de Paulo ao próprio Timóteo. Então Paulo vai alertar a igreja, de maneira que possam usar a idade dele. Cuidado para vocês não usarem a idade dele para o mal. Timóteo está preparado para o pior, irmãos. Meu problema não é com o caráter de Timóteo, nem na maneira como ele vai lidar com vocês. Meu problema é como vocês vão tratá-lo. Independente da firmeza e da prudência de Timóteo, irmãos, independente disso, a igreja precisava se comportar de tal maneira para que não levasse o indivíduo, o pastor Timóteo, a estar no meio deles desencorajado, com receio e com medo. Veja como é tão interessante o cuidado de Paulo. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, que ele esteja no vosso meio sem receio. Matthew Henry, dando uma nota em cima desse texto, diz: os cristãos deveriam ser fiéis, irmãos, literalmente, em suportar as exortações e as repreensões dos ministros fiéis da palavra, e não desencorajá-los no cumprimento do seu dever. As maiores dificuldades que eu já tive no ministério foi quando tive que exortar pessoas cara a cara com coisas terríveis que foram necessárias, o confronto face a face. A mágoa no coração daquele que foi exortado, o ódio no coração daquele que foi exortado, se revelou de maneira tão terrível. É difícil você lidar com tais questões, não é difícil cumprir o seu ministério,
não é difícil cumprir a sua tarefa pastoral, não, é parte do teu trabalho. Mas é claro que essa é uma preocupação de Paulo. Ora, que ele não fique com receio. Então, irmãos, cuidado com isso, para que quando com a fidelidade da palavra, ou com a fidelidade dos seus presbíteros, dos seus oficiais, chegarem e repreenderem, exortarem, não fiquem cheios de mágoa no coração, lidem com o seu coração, porque isso é uma marca da soberba, da arrogância da nossa própria alma. Da arrogância da nossa própria alma. Mas ele não diz apenas, irmãos, isso, ele diz, ora, não desprezem ele. Veja ainda o versículo que diz assim, olha, e sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Voltarei a esse tópico um pouco depois, mas veja ainda no verso 11, ninguém, pois, o despreze. Ninguém, pois, o despreze. Ele era um jovem pastor, ele era solteiro, né? Ele não tinha ninguém para apoiá-lo, a sua face jovial, aparentemente poderia dar a impressão para a igreja que ele poderia ser desprestigiado ou não tratado com a seriedade necessária. Cuidado com isso. Mais uma vez eu afirmo, ele não está exortando Timóteo. Quando ele exorta Timóteo, ele escreve para Timóteo. Cuidado com isso, ele está exortando a igreja para onde Timóteo vai. Guardem, cuidado com isso, irmãos. Ele não desconfia e nem tem problema com Timóteo. Ele sabia que Timóteo não faria nada para causar desprezo sobre ele mesmo, ou do seu próprio caráter. Nada ele faria para isso, ele conhece Timóteo. Mas, mais uma vez, a soberba era o pecado que reinava na igreja de Corinto. Era o grande pecado de Corinto. E quanto mais arrogante e soberbo é o coração do homem, mais ele precisa ser cauteloso quando ouve exortações. Não é à toa que o sábio Salomão disse: você quer ganhar um amigo, exorte um sábio. Você quer ganhar o inimigo, exorte um tolo. Um tolo. Cuidado com o seu coração. Os cristãos, irmãos, deveriam ter muito cuidado para não colocar sobre ninguém esse tipo de peso, especialmente sobre os ministros da palavra, os ministros fiéis do Evangelho de Cristo. Independe se ele seja jovem ou velho, meia idade, não importa isso. Eles precisam ser tratados com alta estima, porque eles zelam por vossa alma. Ele diz, vocês precisam encorajá-lo no ministério da palavra. No ministério da palavra. Mas Paulo vai adiante, irmãos. Quando no verso 11 ele diz, não apenas para que vocês o recebam, mas para que vocês o encaminhem. Veja, no verso 11 ele diz, ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Vocês não devem recebê-lo apenas com respeito, vocês devem enviá-los com respeito. O cuidado de Paulo, veja, irmãos, o apóstolo Paulo falando acerca dos seus colegas de ministério para a igreja que ele deseja ir. Porque a preocupação de Paulo era uma, irmãos, era o corpo de Cristo, era o bem da igreja. E ele sabia que sem o ministério da palavra isso não poderia acontecer.
E aí então ele vai dizer no verso 10, que a parte que eu saltei do final do verso 10, essa é a razão pela qual, não é, ele diz, sabe por que Paulo está dizendo, sabe por que Timóteo precisa desse respeito e de não estar com receio no vosso meio e ser tratado com dignidade no vosso meio? Sabe por quê, irmãos? Não é por nada pessoal, não é algo inerente a ele, é porque ele faz a obra do Senhor. Veja, o final do verso 10, o que ele diz, exatamente isso: porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Como também eu. O apóstolo Paulo afirma, irmãos, Timóteo não está vindo para fazer qualquer outra coisa a não ser o trabalho do Senhor, como eu tenho feito. Paulo está dizendo, olha, Timóteo é um errante, que ele não sabe para onde vai, ele é um indivíduo que está perdido no mundo, vai chegar aí, vai falar algumas coisas, vai encorajar a igreja, vai estimular a igreja a algumas boas obras. Não, ele vai fazer aquilo que eu tenho feito. Ele trabalha para o Senhor. A mesma autoridade que eu tenho, ele tem. A mesma autoridade que me foi concedida a ele, como pregador da palavra. Timóteo, de fato, não era um apóstolo. Ele era assistente de apóstolo. Podemos dizer, como diz provavelmente o próprio Paulo dizendo a carta, escrevendo a Timóteo, faz o trabalho de evangelista. Talvez ele fosse de fato um evangelista, e isso, como diz Calvino, era o terceiro ofício temporário da igreja: profetas, apóstolos e evangelistas. Talvez Timóteo fosse um evangelista, e ele coloca ele nessa mesma autoridade. Ele foi chamado por vocação divina. Paulo vai dizer lá em Timóteo que ele foi chamado por profecia, e foi chamado e teve a imposição de mãos. Diretamente, Timóteo era alguém que dava continuidade ao trabalho, porque fazia a mesma obra que Paulo fazia, que era a obra de Deus. A obra de Deus. Aqueles que trabalham na obra do Senhor, irmãos, não deveriam ser desprezados, mas tratados com dignidade e respeito. Os ministros fiéis da palavra, embora não pertencendo ao mesmo ranking e ao mesmo grau, uns são maiores, outros menores dentro desse trabalho, pastores e mestres, apóstolos e evangelistas, enquanto eles estiverem fazendo a obra do Senhor, eles devem ser tratados com honra e respeito. Não ser tratado por causa do indivíduo, não é algo inerente a ele, mas aquilo que ele faz a obra do Senhor. Enquanto ele estiver fazendo a obra do Senhor, é assim que ele deve ser tratado. Então é por amor ao trabalho de Deus que eles devem tratá-lo assim. É para isso que eu enviei Timóteo a Corinto, irmãos, para trabalhar no trabalho do Senhor. Para trabalhar no trabalho do Senhor. E a expressão que Paulo utiliza, irmãos, não é? Quando ele diz no verso 11, veja, irmãos, volte comigo no texto, ele diz assim: ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Eu estou esperando o retorno dele. Quando ele voltar, ele vai me trazer as informações de tudo o que aconteceu lá. Eu espero que o que ele me diga seja exatamente isso que eu estou instruindo vocês. A minha autoridade de apóstolo é o que Paulo está usando aqui, literalmente. Não enviem Timóteo de volta com uma informação que traga reprovação a vocês. Eu e os irmãos aguardamos o retorno deles. Nós queremos saber exatamente como tudo ocorreu.
Que cuidado impressionante. Eu estou enviando, estamos aguardando o retorno dele. Agora, no segundo momento e último verso, ele vai se referir a Apolo. E veja como o verso 12 diz, irmãos: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Não é? De modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se deparar boa oportunidade. Boa oportunidade. Paulo não impediu. Veja, irmãos, havia uma disputa entre Paulo e Timóteo, ou melhor, Paulo e Apolo, e já foi dito isso, e já desde o primeiro capítulo de Coríntios que é dito isso. Mas isso não havia no coração de Paulo. Paulo não impediu que Apolo fosse a Corinto. Pelo contrário, ele queria que ele fosse. Ele não tinha nenhuma suspeita de Apolo, ele não achava que Apolo era alguém ruim, ou que quando chegasse lá fosse ensinar algo contrário. Ele não escreveu para Corinto dizendo: olha, Apolo está indo, ele não é um bom caráter, em ordem, com o objetivo de exaltar o seu nome, ele ia destruir o nome de Apolo. Pelo contrário, ele vai permanecer no mesmo padrão. Ele não alimenta inveja, ele não tem suspeita contra o seu irmão. Ele sabe do que Apolo pode fazer pelo reino. Ele sabe que Cristo é o cabeça da igreja e Ele é quem traz a unidade da igreja. Agora, por que, mais uma vez eu repito, por que Apolo não quis ir até Corinto? Provavelmente, nesse primeiro momento, porque havia essa divisão e ele não queria participar nesse momento. O que ele aguardou então? Qual era a grande oportunidade para ele ir? Paulo escreveu uma carta, e essa carta é citada na segunda carta aos Coríntios. Essa carta, Paulo escreveu uma carta à igreja e enviou a Timóteo para lá. Então ele estava aguardando o efeito da carta e da ida de Timóteo até a igreja. Então a restauração que fosse trazida, então agora Apolo poderia ir à igreja de Corinto quando os ânimos estivessem mais aquietados e a divisão da igreja pudesse não mais ser uma temática forte como era até então na igreja de Corinto. E é intrigante porque na segunda carta de Paulo aos Coríntios você não vai ter essas divisões que são tratadas na primeira carta. Os problemas são outros, são até mesmo eles vão ter dificuldade com a autoridade do próprio apóstolo Paulo, porque muitos falsos apóstolos vão se levantar ali para combater a autoridade dele. Mas os verdadeiros ministros da palavra, Paulo exalta. O que ele vai combater na segunda carta é o falso apóstolo. Timóteo e Apolo, ele exalta. Quando chegar o tempo oportuno, ele irá. Que preocupação rica, irmãos. Que verdade impressionante nós podemos tirar daqui, desse texto, quando nós estamos lidando com essa realidade de um pastor, no caso um apóstolo, fazendo menção de dois outros colegas para a igreja que ele tanto deseja ir, escrevendo uma carta, e que esses irmãos poderão ir até primeiro do que ele nesse contexto. É muito importante que nós devemos ter sempre uma preocupação com a reputação do outro e com a utilidade e o serviço do outro. Eu preciso de tal maneira, em qualquer esfera da vida, eu preciso zelar por aqueles que fazem o serviço que nós fazemos no reino, zelar pela reputação e pelo serviço deles no meio da igreja.
porque o que está avançando aqui não é o meu nome, é o nome de Cristo, é o reino de Cristo que está avançando aqui. Algumas implicações práticas desse texto eu queria destacar com os irmãos nesse momento, né? Os ministros da palavra, e aqui eu vou abranger isso para muitas outras esferas, né? Eles precisam entender que o nosso trabalho é o trabalho do avanço do reino, e nós nunca devemos impedir isso, o avanço do reino, em nenhuma condição. Nunca devemos trabalhar para que o reino de Deus não avance. E uma das maneiras que nós temos para fazer isso, isto é, para fazer com que o reino avance, é cuidar da reputação, do bom nome e da utilidade dos nossos irmãos, que servem a Deus da mesma forma. Então, a primeira coisa que um ministro e um líder deve fazer: servir de exemplo para os outros, que a sua luz brilhe diante dos homens, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muitos exemplos pecaminosos são usados e manifestados nos nossos dias e são feitos para a destruição de muitos. A primeira coisa que você vai fazer como pai, como mãe, como pastor, como presbítero, na função que Deus te deu, o que você precisa fazer é estabelecer bons exemplos para que os outros possam copiar e possam praticar de modo bíblico para a edificação da igreja do Senhor. Outro aspecto que é necessário que o homem possa fazer, irmãos, é que quando ele tem essa função dada por Deus, ele zela pela reputação e pelo serviço do outro. Ele vai zelar por isso, zelando pelo seu próprio exemplo, e vai zelar por alguns aspectos da sua vida que são fundamentais para o bem dos outros. Primeiro, a sua devoção e a sua piedade para com Deus. Cumpra os seus deveres para com Deus. Seja um testemunho prático de que aquilo para o qual Deus te chamou, você faz. Isso vai estabelecer um padrão para os outros, para que os outros possam praticar a devoção. Mas não apenas isso, irmãos. Você precisa ser praticante da verdade e da justiça, fazendo aquilo que Deus ordena, falando com cada homem a verdade, falando com seu próximo a verdade, executando julgamento verdadeiro e paz no meio do seu portão ou diante das entradas da sua casa. O princípio bíblico é a verdade não apenas crida, mas também praticada, para que os outros vejam que a verdade eu não apenas anuncio, mas eu vivo, e que a justiça não apenas eu proclamo, mas eu pratico. Eu vou zelar mais uma vez por isso. Eu vou, com sobriedade, moderar minhas paixões. Um espírito apaziguador, um espírito manso. É necessário, irmãos. É necessário que seja assim. Veja, o apóstolo Paulo está indicando essas pessoas para a igreja. E o que está em jogo ali é, ele faz o trabalho de Deus como eu. O exemplo de Paulo é o padrão a ser seguido. Não apenas uma ordem à igreja, mas um princípio muito claro de exemplo para os outros. Mas no primeiro momento,
como uma cópia para os outros seguirem na vida devocional, não é? Na prática da verdade e da justiça, no temperamento, no equilíbrio da sua própria vida. Mas não apenas isso, irmãos. Eu preciso ter uma disposição benevolente para fazer o que é bom para todos aqueles que eu tenho acesso. Alguns são da família da fé, e a esses eu tenho uma preocupação especial para fazer o bem a eles. Outros não são, mas eu devo ter preocupação com aqueles que eu tenho acesso. Eu preciso ter no meu coração a disposição. O que leva Paulo a falar da reputação e da dignidade daqueles homens da igreja? Há uma disposição benevolente de fazer o bem às pessoas. Mas em que aspecto eu faço o bem, irmãos? Nas coisas temporais, primeiramente, não é? Fazer o bem e comunicar o bem às pessoas. É interessante porque você vai, de alguma maneira ou de outra, você vai precisar ser útil a uma outra pessoa. Não há como fugir disso. Em uma circunstância ou outra, você vai se deparar na vida com a possibilidade de fazer o bem a alguma pessoa. E eu preciso cuidar das coisas temporais e fazer o bem a elas com essas questões dessa vida. Mas não apenas com as coisas temporais, também com as espirituais. Todos os filhos de Adão têm almas imortais, irmãos, e elas viverão para sempre. Elas viverão para sempre. É importante dizer que a verdadeira graça, ela serve para iluminar o outro. Você já viu como uma vela, ela é usada para acender todas as outras velas do ambiente? Você não precisa, com fósforo, para cada vela gastar um fósforo. Você acende uma vela e aquela vela, ela vai ser usada para iluminar as outras velas. E para que foi que Deus chamou Abraão? Lembra bem, ele disse assim a Abraão, olha, ele diz: eu sei, diz o Senhor Deus de Abraão, que ele ordenará os seus filhos e a sua casa depois dele, e eles vão guardar e praticar os mandamentos do Senhor e fazer o que é justo. Ora, Abraão foi chamado para trazer a informação para a sua casa. A luz que ilumina precisa não apenas iluminar a si mesmo, mas acender todas as velas que Deus me concedeu nas proximidades que Ele me deu. Para Abraão foi assim, ele vai fazer o bem a todos. Como a mulher samaritana, ela conheceu a Cristo e chegou na sua terra e disse: venham, venham ver, eu conheci o Salvador do mundo. Ela não apenas, ela acendeu a vela, ela foi lá e iluminou outra, na disposição de fazer o bem temporal, espiritual aos outros. Em terceiro lugar, irmãos, entregue a sua própria vida para que o outro possa cumprir o seu papel e ser útil naquilo que Deus o chamou. Deixa eu tentar colocar isso de maneira mais clara. Quando meu pai, nós éramos bem adolescentes, crianças ainda, não era adolescente, era crianças mesmo. Quando meu pai comprou uma chácara que nós temos perto da cidade, ele comprou de um engenheiro espanhol, que era engenheiro da hidrelétrica de Tucuruí, estava voltando para a Espanha. E nós chegamos lá e foi bem interessante porque nós fomos conhecer a chácara, né, o lugar, e a energia daquela casa era para uma hidrelétrica que ele tinha construído
dentro da própria propriedade. A água vinha de um rio, de um lago, ele encanava, e era de madeira todo o processo, bem rústico, que ela entrava por esse canal, corria com uma velocidade e aumentando a velocidade, porque ele construiu de tal maneira que ia descendo cada vez mais, até que ela girava uma roda, e essa roda produzia energia. A água, ela não produz energia, mas quando ela cumpre o seu papel, nesse contexto, o final ela produz energia. Vizinho a essa chácara, tem lá a casa do seu José, que ele tem ainda até hoje, quando você chega quando você tem acesso para a chácara do meu pai, a chácara dele tem um acesso, e do lado tem um pilão. Ele pega literalmente, irmãos, as sementes, a água desse mesmo rio corre, gira a roda, o pilão levanta e bate, e de repente você ouve falar: a água não moe o grão, mas a água faz com que a pedra seja levantada pelo movimento da roda, e ela cai em cima do grão, e ela vai moer o grão. Ora, por que essa figura é interessante, irmãos? Por que essa figura é tão interessante? Cada um de nós temos um propósito. Se o propósito é moer o grão, você não vai fazer com a água, mas sem a água, naquele contexto, você não pode fazer. Cada um facilitará o trabalho do outro até que se cumpra o propósito. Cada um fará exatamente isso. Ele vai cumprir o seu papel, facilitar o trabalho do outro, para que o propósito final seja estabelecido. Paulo escreve aos Colossenses: orem por nós, irmãos, para que Deus abra a porta para que o Evangelho e o mistério de Cristo seja anunciado. Paulo vai pregar, a água vai correr primeiro. Ore por nós, facilite o serviço do outro, zele para que o outro cumpra o seu propósito. E o que é que Paulo está fazendo aqui na carta aos Coríntios? Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele, e agora irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Ele não impediu o serviço desses irmãos, ele deixou a água correr. Quando Timóteo chegar, quando Apolo chegar. Deixa eu encerrar, irmãos, dizendo: seja consciente com as realizações daquilo que Deus te deu para fazer em relação ao outro. Como diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 7, 24, diz assim: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado, a esfera da sua utilidade, onde Deus te colocou. Você pode ser útil a outro.
onde Deus te colocou. Eu queria mostrar para vocês 3 exemplos de lugares onde Deus colocou as pessoas e como elas podem ser úteis. E nós encerramos aqui. Eu queria que você abrisse as Escrituras comigo. Primeiro, na carta de, ou melhor, Malaquias capítulo 2, versículo 6. Veja o que diz o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2, verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Malaquias 2, 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ele foi tão útil, da iniquidade, os sacerdotes, apartou a muitos. Não apenas a vela acendeu, ele acendeu todas as outras que estavam perto dele. As esposas, aqui os sacerdotes como devem agir, e as esposas, lá na primeira carta de Pedro, irmãos, no capítulo 3, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, veja, por favor, versículo 1 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Facilite o trabalho, ajude, cumpra no propósito, no lugar que Deus te deu, faça com que o próximo alcance. Ajude a fluir isso. Paulo vai escrever a Tito, irmãos, e é muito interessante que no capítulo 2 de Tito, por favor, abra sua Bíblia comigo. Tito capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, dei prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ora, vocês vão cumprir o trabalho de vocês para facilitar o outro, para que o outro possa cumprir o seu. O evangelho vai ser adornado se vocês se comportarem dessa forma. Paulo apenas escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: eu vou deixar a água correr para que o grão seja moído. O meu trabalho é não impedir que o grão seja moído. Eu vou deixar a água correr. Eu vou fazer o que deve ser feito para que o próximo cumpra o seu dever, a sua tarefa. A sua tarefa. Como pai, como mãe, como pastor, como presbítero, como líderes, como patrão, como empregado, nós precisamos zelar pela boa reputação do outro e pelo serviço e utilidade do outro, fazendo aquilo que está ao meu alcance, para que ele complete a tarefa que Deus lhe deu. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, de toda a glória, pelo privilégio de podermos meditar na Tua Palavra e sermos desafiados, ó Deus, a vivermos de tal maneira
que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma busque a glória do Senhor, permitindo com que aqueles que estão conosco cumpram o seu dever, a sua tarefa, e de tal maneira que nós possamos ajudá-los, facilitá-los, como Paulo fez com Timóteo, escrevendo à igreja, para que ele pudesse cumprir o seu papel. Ajuda-nos, ó Deus, a desejarmos que cada um dos nossos cumpram o seu papel e assim glorifiquem ao Senhor verdadeiramente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.